YouTube, eu tô gravando de noite, então me diz se a iluminação ficou melhor. Eu acho que é melhor porque não tem vento batendo na janela e tal, mas não importa. Eu vou falar sobre um assunto um pouco delicado. Não deveria ser um assunto delicado, mas é delicado porque eu sei como é que funciona a caceta da fenda de One Piece. Falando nisso, eu tenho medo de falar de One Piece no YouTube, como vocês devem saber. A Toei não é muito legal em relação ao One Piece, mas beleza. Vamos tentar. Eu não vou botar nenhuma imagem de One Piece aqui direito, tá? O que eu tenho que falar aqui é... Existe essa desculpa, que não é uma desculpa, é um fato, para as pessoas não começarem a assistir One Piece / ler One Piece, que no caso é o tamanho da obra, certo? 1046 capítulos no mangá é esse ponto, 1000 episódios no anime, já chegamos em 1900 e muitos episódios no anime. One Piece é uma história longa, é uma história muito longa, e com isso muita gente não quer assistir, não quer consumir por causa do tamanho, o que eu acho justo por si próprio. Só que muita gente não acha justo, muita gente acha que ainda assim a pessoa tem que sentar e assistir One Piece. Porque tudo bem, se você acha que vale a pena, tudo bem falar pras pessoas, ei, vê, ainda assim, vale a pena e tal. Mas tem um rolê aí, tem uma coisa que tem que manter em mente e tal. Que é, as pessoas estão acostumadas a consumir história longa, elas só não estão acostumadas a consumir história longa dessa forma. Porque se você dividir alguma coisa em muitos episódios, parece mais longo do que é. Por exemplo, Crônica de Gelo e Fogo são livros bem grandes. São livros muito, muito grandes. As pessoas leem sem muitos problemas. Com alguns problemas, mas não tantos problemas. Não vira todo um rolê de, não, é muito grande, não vou consumir isso porque é muito grande. Mesma coisa com muitos seriados. Especialmente se você pegar, sei lá, vamos pegar Smallville. Eu não sei, porque eu pensei em Smallville, eu não sei. São 10 temporadas, 24 episódios cada temporada. Supernatural também, são o quê? 13, 14 temporadas, 24 episódios por temporada, 40 minutos por episódio. É muita, muita, muita coisa. A maioria dos seriados é tipo 1 hora por episódio. Compara com One Piece, que é tipo 20 minutos por episódio, e você assiste One Piece ou você pula um pouquinho os episódios, o que significa que um episódio de uma série normal é equivalente a 3 episódios de One Piece. Então faz a matemática, e One Piece é longo, mas não tão longo quanto parece. Mesma coisa com ler o mangá. 1000 capítulos, muito longo. Mas muitos mangás que você vai ler tem 300, 400, 250, por aí. Ninguém fala direito, por exemplo, que Naruto é longo. Naruto é longo pra cacete, tem que 700? A bateria já está quase acabando. Eu devia ter carregado essa câmera antes. Então por que tem todo esse rolê de One Piece é muito longo, ou uau, o tamanho de One Piece é um pouco pesado demais e tal? Por que tem tanto isso? Eu vou ser bem sincero e falar que eu acho que a grande questão que impede que as pessoas realmente consigam entrar em One Piece é o ritmo de One Piece, não exatamente o tamanho de One Piece. Agora, eu não estou falando do ritmo do anime. A gente sabe que o ritmo do anime de One Piece é péssimo e você não deveria experienciar One Piece pelo anime. Você deveria ler o mangá ou consumir One Piece, ou One Piece Done Right, ou alguma coisa do tipo. Pra quem não tá ligado nesse rolê inteiro, não só One Piece tem muito filler, então tipo, vários episódios que não importam, vários episódios que não estão no mangá, não são canônicos, que você pode pular, mas ainda assim, One Piece também tem o rolê de... tem muita animação repetida, muitos momentos onde os personagens só ficam se encarando em silêncio com nada acontecendo, recapitulação dos episódios anteriores, às vezes um episódio leva o quê? Tipo, 8 minutos pra começar, o episódio tem 20 minutos. Isso é por causa da maneira meio escrota que a Toei faz seu anime. Às vezes eles também adaptam um capítulo por episódio, você não deveria fazer isso. Geralmente você tem que adaptar no mínimo 2, mas em geral 3 capítulos de mangá em um episódio de anime. Esse é um ritmo padrão, mas Toei não faz isso não. Então o anime de One Piece é arrastado por si próprio. Mas não estou falando do problema da adaptação em particular. One Piece é uma história que demora pra começar, cara. A gente tem que aceitar isso. Eu falei no outro vídeo como é que funciona o ritmo de One Piece, que eles vão pra uma ilha, acaba a ilha, vai pra próxima ilha, acaba a ilha, próxima ilha, acaba a ilha. Mas aí a gente tem que comparar com como funciona com algumas outras obras, certo? Tipo, mesmo que cada shonen, por exemplo, tenha seu próprio arco, esse arco ainda assim está progredindo a narrativa. No sentido de que o que aconteceu aqui vai ser importante para os outros e a história está progredindo. Nós temos um antagonista, ou temos um antagonista pelo menos até essa parte da história. Só para explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer aqui, vamos olhar como exemplo Naruto. O ritmo de Naruto clássico, ou os 250 primeiros capítulos do mangá, é muito, muito bom. Ao mesmo tempo, uma história reativa. A gente tem um primeiro arcozinho que dura uns, sabe, no máximo 20 capítulos, onde eles vão lidar com os Zabuza e Haku. Voltam pra vila, tem o exame Chunin. Ok, já temos um objetivo que
meio que segue a ideia do que Naruto se propôs de início. O Naruto quer virar Hokage, então ele tem que ascender no nível de ninja, então virar um Chunin, perfeito. Só que aí no final do exame Chunin, temos um ataque à vila, agora temos um antagonista que é o Orochimaru. E muita gente se feriu durante o exame Chunin e tudo mais. Qual que é o próximo passo, qual que é o próximo ponto que devemos seguir? Um arco onde estamos buscando uma médica, que na verdade vai ser a nova Hokage, já que o Hokage anterior foi morto durante o exame Chunin. E aí depois de acabarmos esse arco e reencontrarmos o tal antagonista principal da história até o momento, temos a situação do Sasuke que está sendo construída desde o exame Chunin e que se conecta diretamente com a questão do Orochimaru. Ou seja, são 250 capítulos que constroem um em cima do outro. Coisas são apresentadas e respondidas para trazer outra coisa em cima dela. E ainda assim é uma história reativa. Basicamente, os antagonistas que estão guiando a história e os protagonistas só estão seguindo ela. Com isso mesmo, o nosso objetivo principal, que seria Naruto virando um Hokage, não progredido em nada, a história está progredindo bastante ainda assim, porque tem coisa acontecendo o tempo todo. A história segue de uma maneira linear. São vários arcos, mas eles não são arcos individuais. Tem coisa acontecendo. O objetivo de One Piece é, temos que chegar no final da Grand Line, porque lá vai estar One Piece. Esse é o objetivo de One Piece, a gente tem que achar o tesouro One Piece. O quão longe está isso? A gente não sabe. Quantas ilhas vamos ter que passar no caminho? A gente não sabe. One Piece pode ser tão longo quanto o Oda quiser, porque o objetivo da história acontece quando ele quiser. Pelo menos quando você começa a ver. O que significa que, pelo menos no início da história, vamos dizer os primeiros 300 capítulos, não estou brincando, os primeiros 300 capítulos, a história de One Piece, eu vou ousar chamar de mais ou menos semi-episódica. Porque realmente, são arcos meio que separados. Você vai na ilha, lida com a situação da ilha, vai pra próxima. Ilha, próxima. Ilha, próxima. E é isso. Gente, pensa na questão de que East Blue leva 100 capítulos. São 100 capítulos pra gente chegar na Grand Line, que é onde a gente vai começar a história. Você tem que chegar na Grand Line pra ir pra Grand Line até o final. Leva 100 capítulos pra chegar na Grand Line. Eu cuspi em tudo que eu tenho na minha frente. O início de One Piece, o momento em que o One Piece, que a história de One Piece não começou, entre aspas, é mais longo do que meu mangá favorito. E isso acontece porque o Oda não tá só contando a história principal, o enredo principal de One Piece. O Oda vai contar a história de tudo. Apresentou um novo personagem pro grupo? Vamos saber a backstory do personagem. Vamos saber que tem alguma relação com algum vilão. Vamos saber a história dele no momento. Vamos ter bastante da personalidade dele. Então a gente vai ficar um bom tempo com esse personagem até esse personagem se juntar ao grupo e continuar seguindo. Então em East Blue, nós temos o quê? 4 ou 5 arcos. E cada um desses arcos, tirando o arcozinho do Buggy, Orange Town, eu acho que é o nome, cada um deles resulta em conseguindo membro pra tripulação do Chapéu de Palha. Só que os vilões que você encontra nesse início não importam tanto assim. Don Krieg, o Kuro, o Arlong até que mais ou menos importa, mas não tanto. A Alvida, eu esqueci que ela existia. O Bug é importante, mas ele não sei. É tipo, esses personagens são apresentados, mas pelo menos logo de início, eles são apresentados, são derrotados e vamos pro próximo. O que significa? Eu não sei. Só temos aí esses inimigos que a gente foi lá e derrotou. E a gente chega em Alabasta e tem agora um arco mais principal com o vilão principal, que é o Crocodile e tudo mais. Mas o fórmula continua. A gente para primeiro em Whiskey Peak, aí tem coisas ali, depois a gente vai pra Drum, depois a gente vai pra Little Garden, é ao contrário, primeiro Little Garden, depois Drum, e aí depois a gente finalmente chega em Alabasta. Essas ilhas aqui antes têm suas histórias e agora estão um pouquinho mais conectadas com a história principal e tudo mais. Mas ainda assim são um bagulho meio próprio. E aí em Alabasta a gente termina a história de Alabasta, beleza, a gente segue a jornada. Coisas aconteceram lá, conseguimos, nesse arco inteiro conseguimos 2 novos membros pra tripulação, mas a história segue, a gente continua. Depois tem Skypiea, rolou Skypiea, vamos pro próximo. E aí a gente chega em Water 7. E tipo, a história de One Piece, eu argumento pra você que ela começa em Water 7. Porque lá a gente tem o resultado do que foi até agora. A história até agora foi só aventuras. Foram jornadas através da Grand Line, também de East Blue. Foram jornadas que tivemos. E agora chegamos aqui e temos a consequência dessas jornadas, que é o navio está ferrado, precisamos de um novo navio. E agora a gente está tendo questões mais diretas com o governo. A Robin tá no nosso grupo, só que a gente não sabia ainda o que significava e tudo mais. Ela só estava aqui e tal, é a parte do chapéu de palha. Ela é muito importante, na verdade, porque ela tem conhecimento sobre uma arma antiga que o Crocodile estava atrás. Mas meio que dane-se a questão de que o Crocodile estava atrás, até mesmo dane-se a questão que a gente lutou contra o Crocodile. Se não me engano, a Aokiji depois fala tipo, não, obrigado por se livrar desse cara. Tá passando um avião. Um fucking avião enquanto tá acabando minha bateria.
E eu não sei nem se eu tô conseguindo explicar o ponto que eu tô querendo explicar aqui. Water 7 também conecta o construtor lá, o Tom, com o navio do Rei dos Piratas. Water 7 também tem a questão do Usopp saindo da tripulação, o que, de novo, a história até agora foram várias aventuras, então a amizade do Chapéu de Palha estava em evidência, tava o foco era isso. E agora nós temos um corte nisso. As tretas internas agora ficaram importantes e tudo mais. E aí a Enies Lobbies acontece, a gente vai contra tipo a CIA do governo, agentes especiais, assassinos especiais do governo. É ali que a história começa. A gente queima a bandeira do governo mundial. Agora estamos em guerra contra o governo mundial. Eu realmente consigo dizer que a história começa ali. Mas obviamente você tem que ler os 300 capítulos que vieram antes, senão nada dali vai fazer sentido. Mas até agora, One Piece era tipo uma história, depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima. E agora, por mais que logo depois a gente tenha Thriller Bark, a história de One Piece fica mais fechada. É mais uma jornada principal que estamos seguindo. Estamos indo até o One Piece, mas agora sabemos que temos que lidar com a Marinha no caminho. A Marinha é um ponto muito importante, são os nossos antagonistas, e a gente vai explorando mais ela. E mais a questão de Chapéu de Palha e o grupo revolucionário lá, o exército revolucionário, contra a Marinha. Então, eu sinto que o ritmo de One Piece talvez seja um pouco longo demais, um pouco lento demais para pessoas começando agora, e eles sintam isso. Porque as coisas interessantes de One Piece acontecem mais depois. E até essas coisas que eu falei agora, tudo que eu mencionei, tudo isso fica importante depois. Bug é importante depois, Skypiea é importante depois, Alvida é importante depois, Alvida é importante depois. Arlong, a gente encontra o Jinbei, então a gente encontra o cara que foi capitão do Arlong. Vários desses elementos são pegos e colocados no futuro, nas coisas mais atuais de One Piece. Skypiea agora é tipo o ponto da história praticamente, né? O Skypiea é extremamente importante, por exemplo. Só que o que a gente tem quando a gente tá consumindo esses primeiros 300 capítulos? Vamos dizer que a gente não tem nenhum spoiler. O que a gente tem nesse início? Não muita coisa. A gente tem dicas. A gente tem, por exemplo, dica de Skypiea que Roger a gente teve lá em cima. Ele escreveu nos Poneglyphs. A gente sabe que ele consegue escrever em Poneglyph, que ele consegue ler Poneglyph, no caso. Ele sabe escrever, eu acho. E que ele esteve lá no céu, esteve Skypiea. Interessante. Só que isso não faz nada pra mim no momento. Em geral, esse início inteiro de One Piece é mais um setup pro que vem depois. E eu acho que é importante manter isso em mente. Então, se a pessoa não gostou muito de One Piece no início, em grande parte é por causa disso. É uma história lenta. E é muito importante dizer, especialmente agora, eu devia ter dito isso antes, eu acho, porque que bom que não parece mais dislike no YouTube, né? Uma história lenta não é uma história ruim, pelo amor de Deus, para de achar que uma história lenta é uma coisa ruim. História arrastada é diferente de uma história lenta. One Piece é uma história lenta porque a forma como o Oda escreve é pra ela ser lenta. Cada personagem que é apresentado tem bastante coisa nele no momento que ele é apresentado. A gente tem um arco inteiro pra apresentar esse novo personagem pra nossa equipe. A gente teve o arco inteiro de Little Garden, que grande parte do ponto daquele é só pra dar um novo sonho pro Usopp. É pra falar, ei, o Usopp quer chegar nas Ilhas do Gigante, quer chegar em Elbaf. É isso, é pra isso que serve Little Garden, né? Pra apresentar isso, apresentar os gigantes e tal. De novo, o início de One Piece serve só pra apresentar o universo, mas apresenta o universo durante 300 capítulos, o que pode ser um pouco lento e cansativo pras pessoas. O que faz com que eu entenda completamente porque alguém largaria One Piece. Enfim, é só isso que eu quero falar. Joguem pedra em mim porque eu sei que as pessoas acham que lento quer dizer ruim, sendo que não quer dizer ruim. E também joguem pedra em mim por eu falar que eu completamente entendo alguém não gostar de One Piece. Tá tudo bem. Nem todo mundo tem tempo infinito pra ver 300 capítulos de setup. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você tiver como, me apoie financeiramente no Apoia-se ou no Seja Membro do YouTube, onde vocês preferirem e, claro, só se vocês quiserem e puderem. Até a próxima e até!